As baleias são animais fenomenais, encantadoras, super diversas e muito inteligentes. São animais únicos em nosso planeta, e sua história evolutiva não era muito bem compreendida até pouco tempo atrás pelos pesquisadores, que só foram ter conclusões mais certeiras depois de inúmeras descobertas e estudos que conseguiram lançar luz sobre esse tópico tão intrigante. Esse ensaio será dividido em duas partes. Na primeira, irei falar da questão biológica e evolutiva das baleias. E na segunda, vou falar sobre a questão simbólica e cultural desses animais. Espero que vocês gostem. Para começar, precisamos primeiro entender o que é uma baleia. As baleias são animais bem conhecidos, e muitas características que elas possuem são de senso comum. Mas mesmo assim, existem características que não são tão conhecidas assim. As baleias possuem algumas características em comum com os peixes, como um corpo cilíndrico, barbatanas e cauda, assim como um tubarão, por exemplo. Mas as baleias não são peixes, mesmo vivendo 100% do tempo dentro da água como um. Elas pertencem ao grupo dos mamíferos placentários, o mesmo grupo que nós humanos pertencemos. As baleias e os peixes nadam de forma diferente. Os peixes nadam no sentido horizontal e as baleias nadam no sentido vertical, movendo a espinha de cima para baixo, movimentos que derivam do galope mamífero, e não oscilando lateralmente a espinha como fazem os peixes ao nadar ou as lagartixas ao correr. As baleias também não possuem guelras, logo não conseguem respirar debaixo d'água. Em vez de guelras, elas possuem pulmões, como nós, seres humanos, e precisam subir periodicamente para a superfície para respirar ar. Isso porque as baleias são mamíferos. Elas visualmente não possuem nariz, como nós ou como outros animais, mas elas possuem nariz sim. Em algumas baleias é possível visualizar duas entradas, como duas narinas. Já os golfinhos possuem apenas um buraco na parte de cima do corpo. Mas se examinarmos o esqueleto dos golfinhos, podemos ver claramente duas aberturas. Eu falei agora há pouco dos golfinhos porque eles fazem parte do mesmo grupo das baleias, os cetáceos. As baleias são mamíferos marinhos pertencentes ao grupo dos cetáceos. Cetáceo vem do grego e significa grande criatura do mar, e representa um variado grupo de animais marinhos, como as orcas, os narvais, a baleia azul, a baleia franca, entre muitos outros. Os cetáceos são um grupo diverso de mamíferos extremamente inteligentes e com grande comportamento social. Os cetáceos são divididos em dois grupos, os misticetos e os odontocetos. Esses dois grupos se separaram há 34 milhões de anos. Os misticetos são cetáceos que não possuem dentes, como no caso da baleia azul, da baleia comum ou da baleia cinza. Em vez de dentes, elas possuem barbatanas, que possuem um formato muito parecido com escovas de dentes. Essas barbatanas são feitas de queratina, mesma proteína que compõe nosso cabelo e nossas unhas. A função dessas barbatanas é filtrar o plâncton e outros animais pequenos para a alimentação. O outro grupo de cetáceos são os odontocetos, e esses são os que possuem dentes, que incluem todos os golfinhos, botos e as baleias cachalotes. A baleia cachalote é o maior cetáceo com dentes, bem como o maior animal com dente existente, chegando até 20 metros de comprimento. A cachalote foi alvo de caças no século XX por causa do espermacete localizado em sua cabeça. Por causa dessa alta demanda, as cachalotes quase entraram em extinção. Esse cenário mudou. A caça às baleias é proibida na maior parte do mundo, mas esses animais ainda são classificados como vulneráveis. Além da cachalote, a subordem dos odontocetos é formada majoritariamente por golfinhos e narvais, possuindo 10 famílias que contêm em média 70 espécies, com representantes marinhos e dos cicolos. Agora que eu já fiz uma breve introdução sobre o que seria uma baleia e, consequentemente, o que seria um cetáceo, vamos falar sobre a história evolutiva desses animais. Para contarmos a história evolutiva das baleias, precisamos começar falando da evolução dos mamíferos, porque, como já foi citado, as baleias são mamíferos. Os mamíferos são animais mamários que alimentam seus filhotes com leite presente nas glândulas mamárias das fêmeas. As baleias, consequentemente, fazem o mesmo, só que de uma forma diferente. Seria extremamente difícil para um filhote mamar nos seios de sua mãe na água. Por isso, as baleias jogam o leite no mar
E como o teor de gordura desse leite é extremamente alto, a bebida não se dissolve. Dessa forma, o filhote apenas come o leite da mãe, que está na forma sólida, obtendo os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Outras características que as baleias compartilham com os mamíferos são: possuem placenta e dão à luz a animais formados, amamentam seus filhotes, são homeotérmicos, o que é extremamente raro em um peixe. Baleias não têm guelras, elas respiram ar por meio de orifícios no topo da cabeça. Muitas baleias possuem cabelo. Baleias possuem ossos do braço, pulso, mão e dedos. E baleias também possuem ossos vestigiais. A história evolutiva dos mamíferos tem seu início ou grande salto com a extinção dos dinossauros. Em seu livro A Grande História da Evolução, Richard Dawkins diz: acredita-se que os primeiros mamíferos surgiram no período Jurássico, entre 1766 milhões e 161 milhões de anos, durante o reinado dos dinossauros. Mas naquela época, os mamíferos eram criaturas bem pequenas, parecidas com os aranhos, independentemente de seus respectivos descendentes estarem destinados a tornar-se camundongos ou hipopótamos. O verdadeiro aumento da diversidade dos mamíferos começou subitamente após os dinossauros serem extintos, há 65,5 milhões de anos. Foi então que os mamíferos puderam prosperar em todos os ramos econômicos deixados vagos pelos dinossauros. Depois da grande catástrofe do Cretáceo, os grandes dinossauros foram extintos por um gigantesco meteoro. Na verdade, todo animal de mais de 40 quilos foi extinto naquela época. E finalmente, os mamíferos tiveram mais espaço para se espalhar pelo mundo e se diversificar. Em determinado momento, na época em que os continentes possuíam uma configuração diferente dos dias de hoje, sendo dividido em duas porções continentais chamada de Laurásia e Gondwana, surge um grupo de mamíferos que hoje em dia são de longe o grupo mais diverso de mamíferos que existem, os Laurasiatherios, que deram origem aos carnívoros, como cachorros, felinos e hienas, os perissodactilos, como cavalos e zebras, e finalmente os artiodátilos. Os artiodátilos são um grupo vasto de animais que possuem um número par de dedos em cada pata, diferente dos humanos, por exemplo. Além dos dedos pares, esses animais possuem cascos, sendo chamados também de animais de casco fendido, como cabras, porcos, bois, ovelhas e girafas. As evidências que ligam os cetáceos aos artiodátilos são duas, pelo menos vão ser as que vou apresentar aqui. A primeira é a comparação de DNA. Richard Dawkins comenta no livro já citado: os parentes vivos mais próximos dos hipopótamos são as baleias. As baleias indicam agora sólidos testemunhos moleculares, são artiodátilos. Artiodátilos também era um nome bem estabelecido, por isso foi cunhado um novo nome composto, Certatiodátilos. A segunda evidência surge através da comparação entre fósseis intermediários de baleias antigas e de linhagens anteriores. De acordo com o doutor e pesquisador Philip Gingerich, o grupo dos cetáceos são separados em três. Os dois primeiros, que já falamos anteriormente, são os odontocetos e os misticetos, que seriam as baleias modernas do período Oligoceno. E o terceiro são os arqueocetos, que significa baleias antigas, que é composto por diversos animais e consequentemente fósseis intermediários da ordem dos cetáceos. Aqui vou falar dos principais fósseis intermediários que deram origem às baleias modernas. Vamos começar. Um dos fósseis mais antigos de arqueocetos é de um pequeno artiodátilo que possuía o tamanho de um guaxinim ou de um gato doméstico, chamado de Indórreos, que foi encontrado nos Himalaias em 1971 e que viveu há mais de 50 milhões de anos. Esse pequeno animal onívoro compartilha algumas características com as baleias, relacionado ao ouvido, e alguns sinais de adaptação para a vida aquática. Por exemplo, ao analisar os ossos do Indórreos, alguns cientistas descobriram que eles eram mais grossos do que o comum, e animais que possuem ossos dessa forma geralmente tendem a ter uma vida aquática, como os hipopótamos. O fóssil deste animal extinto foi encontrado por um geólogo indiano que entregou para o Dr. Hans Thewissen, que acabou quebrando por acidente a cabeça do fóssil. Mas isso não foi uma tragédia,
porque levou a uma descoberta reveladora. Oindórios possuem um ouvido muito específico, e os únicos animais existentes que possuem o mesmo tipo de ouvido são os cetáceos, e esse é um forte indício para dizer que o Oindórios é um dos antepassados mais antigos dos cetáceos. Não vou entrar em tantos detalhes sobre essa questão anatômica por não ter total domínio do assunto, mas eu vou deixar um pequeno trecho do vídeo do Pirula onde ele fala sobre a evolução dos cetáceos. Então, lá pelo lado dos paquicetídeos, você já começa a ver, do ponto de vista fóssil, uma modificação para os ouvidos, ou seja, para conseguir ouvir mais embaixo d'água do que em cima d'água. Porque isso daí, bom, quem conhece um pouco de física sabe, né, que a propagação, né, de ondas no ar é diferente de propagação na água, né? A água é muito mais densa e tal. Então, o ouvido que a gente tem, por exemplo, né, ele é o ouvido que está acostumado a receber coisas por vias aéreas. Se a gente for ouvir embaixo d'água, a gente vai ouvir tudo meio... Os bichos que vivem na água não podem se dar o luxo de ouvir desse jeito, porque eles precisam ter uma precisão acústica maior lá dentro d'água. Em seguida, temos o Paquicetus, que foi um animal do tamanho de um lobo que viveu há 48 milhões de anos atrás, no período do Eoceno. Seu nome surge através de sua origem. Ele foi descoberto no Paquistão no final dos anos 70 pelo cientista Philip Gingerich. Assim como o Oindórios, cientistas dizem que ele tinha um hábito de vida aquático. O próximo animal que iremos falar é o Ambulocetus, um arqueoceto que viveu há 47 milhões de anos atrás, durante o Eoceno. O esqueleto está 80% completo e foi descoberto também por De Wiesen. Para facilitar a compreensão, podemos dizer que o Ambulocetus é a versão mamífera dos crocodilos, tanto em sua forma como em seu comportamento de viver tanto na terra como na água. Outra característica que os pesquisadores associam com os crocodilos é a forma de caça às espreitas, escondido na água para capturar uma presa. Depois temos o Maiacetus, que é um arqueoceto da família dos Protocetídeos e possui um fóssil muito interessante. O fóssil encontrado era de uma fêmea grávida e o esqueleto do bebê ainda permanecia em sua barriga. Daí vem seu nome Maia, que significa mãe em algumas culturas. O interessante é o sentido que o bebê estava na barriga da mãe. Atualmente, os cetáceos dão à luz com a cabeça do bebê virada para dentro e com a cauda para fora, diferente de outros mamíferos como nós. Só que o bebê desse Maiacetus estava com a cauda para dentro e a cabeça para fora, dando indícios que a forma atual de gestação dos cetáceos ainda não tinha surgido naquela época e que talvez os Maiacetus dariam à luz na superfície. Anteriormente, eu comentei que o Ambulocetus tinha um estilo de vida similar ao dos crocodilos. Pois bem, podemos fazer esse mesmo tipo de associação com Maiacetus, dessa vez comparando com os leões marinhos. E por fim, vamos falar do Dorudon e do Basilosaurus, dois arcocetos gigantes que coexistiram há 39 milhões de anos. Ambos são pertencentes da família Basilosauridae. Já foram encontrados esqueletos completos de ambos os animais. Podemos usar de exemplo o Vale das Baleias, que fica no Egito, uma região imensa que apresenta uma grande quantidade de fósseis de arqueocetos, tornando esse vale um dos sítios mais importantes do mundo para demonstrar tal processo evolutivo. Nos últimos 27 anos, Philip e seus colegas de trabalho localizaram os restos de mais de 1000 baleias, e ao estudar o local e examinar um fóssil de um Basilosaurus, eles encontraram dentes fossilizados de tubarão, espículas de ouriço do mar e ossos de peixe-gato gigante. É notável também que esses animais já possuíam a aparência de um cetáceo moderno. As narinas estão bem deslocadas para cima. O Basilosaurus possui esse nome porque quando foi descoberto, os cientistas pensaram que ele fosse uma espécie de dinossauro, por isso o termo Saurus no final. Outro ponto é que muitos achavam que o Dorudon era na verdade uma versão juvenil do Basilosaurus, mas depois foi estabelecido que ele fazia parte de uma outra espécie. Com essa amostra de fósseis, podemos ver claramente o movimento de deslocamento das narinas, saindo da frente do rosto para cima da cabeça, se aproximando cada vez mais dos cetáceos atuais. Esses são só alguns exemplos de arqueocetos que mostram uma evolução progressiva dos cetáceos, partindo de animais ungulados, como Artiodactylus, e adquirindo características cada vez mais aquáticas. Mas esses não são os únicos fósseis de cetáceos primitivos que existem, outros mais foram encontrados. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu amo esse tema e sempre quis fazer algo sobre esse assunto.
Eu acho baleias animais fascinantes e a pesquisa para esse vídeo me levou a desenvolver um interesse gigantesco pela evolução. Então pretendo publicar mais vídeos sobre isso e espero o apoio de vocês. Esse vídeo só foi possível porque muitas pessoas se inscreveram no canal e comentaram bastante no último vídeo publicado. Então se você gostou do vídeo e quer que o canal continue, por favor apoie, deixe seu comentário e divulgue para algum amigo. Quanto mais pessoas seguirem o canal, mais eu vou me inspirar para poder produzir conteúdos aqui. E como eu disse, essa é a primeira parte dos vídeos falando sobre baleia. Então é isso, até o próximo vídeo.